Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um episódio do nosso Yoga Talks. O episódio de hoje é a parte 2 do episódio Rotina de um Yogin, ou Rotina de uma Yogini. Na verdade, é a rotina de quem pratica e de quem vivencia essa filosofia tão incrível. Para falar sobre isso e para dar continuidade ao episódio passado, eu convido a nossa queridíssima diva do autoconhecimento, a nossa Fer Filipozzi. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste e nos ouve em qualquer lugar do mundo. E é isso, fica com a gente para conferir nesse episódio o que eu brinquei no episódio anterior de meme, de expectativa e realidade. A gente vai falar um pouco mais sobre as nossas próprias rotinas para você também ver como é. Boa, Ferzinha. Isso que ela comentou é importante, que episódio passado nós falamos assim, como seria uma rotina completa, ideal, e nesse episódio nós vamos trazer as nossas experiências pessoais sobre rotina de uma boa prática de vivenciar essa filosofia. Convido também o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, o cofundador do nosso podcast e especialista em soft skills, as habilidades comportamentais. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Antigamente eu gostava de dizer assim, não me siga, porque você não sabe para onde eu estou indo. Eu queria escrever isso na camiseta. As pessoas falavam sempre assim, eu queria ser como você. Aí eu falava assim, cara, você não sabe de onde eu saí, para onde eu estou indo, você vai querer me seguir, você não sabe para onde você está indo. Agora aqui, a gente diz para onde a gente está indo, a gente diz de onde nós viemos. Então, segure aí nas cadeiras que nós vamos abrir o jogo aqui agora. Boa! Lembrando que toda a estrutura da filosofia, como nas artes marciais, como no balé, como para você alcançar sua formação acadêmica, depois uma pós, depois um mestrado, depois um doutorado, um pós-doc e assim por diante, você vai precisar aplicar uma rotina, você vai precisar aplicar uma disciplina para você alcançar os resultados que você quer. Não entenda disciplina como algo ruim, porque nós associamos disciplina como algo ruim, talvez pelos tempos do colégio, em que tínhamos todas as disciplinas, né? Disciplina de matemática, e associamos como algo ruim. Mas disciplina, ela é uma forma de você alcançar os seus resultados e objetivos. Então, para que você também possa se aprimorar, seja nos respiratórios, seja nos pranayamas, no yoga, na meditação, para você melhorar a flexibilidade, você vai ter que ter um pouquinho de disciplina e nós vamos aqui dar dicas pessoais de como alcançar essa disciplina. Ferzinha, quem acompanha você nas redes sociais percebe que é uma pessoa que só viaja. Esses dias nós estávamos num evento em Florianópolis, num festival, eu fui para ministrar aulas lá, cursos, e uma pessoa falou assim, nossa, quem não conhece a Fer, só conhece ela pelo Instagram, parece que ela só viaja. É uma das coisas que ela mais gosta de fazer. Estou muito feliz com isso, porque era uma das minhas metas, que as pessoas me reconhecessem por, nossa, olha como ela viaja. Tá dando certo. Mas nós que conhecemos a Fer no dia a dia, na vida que não é a vida que está nas telinhas do Insta, a gente sabe como ela é disciplinada, como ela treina, faz academia, faz isso, pratica 3, 4 vezes por semana, treina coreografia. Fala um pouquinho da sua rotina, da sua disciplina. Conta um pouquinho também do passado, né? E do ponto que você se encontra agora. É muito legal já começar frisando que, às vezes, a gente acaba tendo um auto-julgamento muito alto sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, as pessoas me falavam, nossa, como você é disciplinada, e eu não conseguia receber isso como um elogio, porque eu me sentia uma fraude. Eu pensava, meu Deus, mas eu não sou. Mas agora eu consigo perceber que, sim, eu sou muito disciplinada e eu tenho algumas ações que eu faço realmente, repetidamente, todos os dias, há muito tempo já. Então, o que é disciplina se não isso, né? E no passado eu não era essa pessoa. Eu comecei a fazer exercícios mesmo, exercícios físicos, deve fazer, assim, uns 6 anos. Né? Tô com 31, então a minha vida toda, a maior parte dela foi não fazendo exercícios, mas já faz alguns bons anos em que eu venho nesse hábito de fazer exercícios, e isso inclui as práticas de yoga também, que eu faço práticas de yoga todos os dias. Quando não tem na escola, eu faço em casa também. Tento sempre, pelo menos, ter a minha prática pessoal para não passar
um momento sem praticar. E eu vejo como isso faz diferença na vida. O quanto a rotina mesmo, a constância é que vai moldando as nossas próprias ações e vai dando base para que a gente continue fazendo elas. É muito legal ir percebendo isso, porque isso vai nos dando força para manter essa disciplina. Então, em termos de exercícios, eu sou muito disciplinada. E em termos de rotina de yogini, tem várias coisas que eu coloquei no meu dia a dia que podem parecer, aqui isolado, mas não, são coisas que eu tenho feito. Por exemplo, crias. A gente comentou sobre isso no episódio passado. Todos os dias de manhã eu acordo em jejum. Antes de comer qualquer coisa, eu faço as minhas 600, 700, 800 contrações abdominais, né? O Nauli Cria, para limpar os intestinos e toda a região do estômago. E é um negócio que já está incorporado na minha rotina. E não começou do nada também. Começou de uma vez, eu decidi, olha, eu quero começar a fazer isso. Então, teve um primeiro passo que você também pode colocar na sua rotina, no seu dia a dia. Acho que é legal entrar aqui, eu penso que é legal entrar aqui, você comentou 600, 700, 800 contrações abdominais por dia, ou Nauli Cria, talvez quem está nos assistindo conheça como vácuo abdominal, coisa assim. Mas vale a pena lembrar que hoje ela chega nesse número, Exato, né? não eu começou assim. Eu me lembro quando ela estava conversando comigo e perguntando sobre quanto seria legal fazer todos os dias. E aí eu disse para ela, olha, começa com 3 minutos por dia, talvez você faça 300, talvez você faça 200 contrações. Então veja, você não vai saltar do 0 para 800. Essa é uma dica valiosa. Você faz quanto? Cara, começa com 1 minuto por dia. Talvez 1 minuto você faça ali 100. Talvez menos que 100, porque para fazer 100 em 1 minuto você tem que fazer mais de uma por segundo. Então talvez você faça 40. Ok. Tenta fazer isso por 1 semana. Deu certo? Então agora eu vou passar para 2 minutos. Até que você consiga chegar num número que você fale, olha, eu faço 600, 800 por dia, 1000 por dia, e eu faço isso num tempo curto e rápido. Porque se você tentar fazer 800 por dia agora, talvez você leve 10 minutos, talvez você leve 15. Não fica metabolizável na rotina, né? Não encaixa na rotina. Então a dica é... E as contrações abdominais, sim, acho que vamos até deixar isso como uma dica. Se for para você implementar algumas ações diárias, que uma dessas ações seja fazer cria, fazer atividade de limpeza e de purificação. E a outra seja fazer meditação. Mas vamos passar para o Vilmar aqui, depois a gente volta para a Fer. Já fica essa pulguinha aí, caracas, ela faz 800 todos os dias. 800 todos os dias. Os dias que não faz 800, ela faz 1000. Mas pode ser mesmo, porque daí eu venho para aula, tem contrações também, tem Nauli na aula. Eu fico com essa minha pulguinha, virou um elefante agora, né? Eu tenho que correr atrás quando se trata de exercício físico ou de alguma técnica mais física que exija isso de mim, né? Bom, todo mundo já sabe, meu nome é Vilmar, e Vilmar vem de um teutônito germânico antigo que significa célebre pela vontade. Eu nunca gostei do meu nome. Nunca gostei do meu nome, até que eu descobri que isso era célebre pela vontade. E aí uma vez eu fui falar para minha esposa, a primeira vez que eu falei para ela, falei, nossa, célebre pela vontade. Ela falou, vulgo teimoso. Né? Eu curti muito aquilo. Eu falei, realmente, quando eu encasqueto com alguma coisa, eu faço aquilo de uma forma muito disciplinada. E eu vou até alcançar o meu limite, né? Ou alcançar o meu objetivo, na verdade. O limite, ele vai sendo imposto dia a dia, e aí você se esbarra no limite. Você fala, poxa, mas eu não consigo 800 na primeira tacada. Então eu consegui 30. Aí no dia seguinte você aumenta mais uma. No outro dia você aumenta mais uma. Daqui 2 anos, 3 anos, aí você fala, puxa, mas vai levar tudo esse tempo? Talvez não, depende de você, né? Mas se você não começar agora, o Malakini costuma dizer isso, se você começar amanhã, você vai começar já um dia depois. Você vai levar... Se é para levar 2 anos, você vai levar 2 anos e 1 dia. Na universidade, a mesma coisa. Se você não começar agora, começar lá na frente, você vai levar 4 anos para fazer a faculdade. Então, indo aos poucos, né? E o que é interessante dessa assimilação da sua rotina é que quando você começa, você acha que sabe tudo. Porque você aprendeu alguma coisa teórica. Aí você começa a colocar em prática. Aí você percebe que você não sabe. E aí você vai acrescentando essa vontade, ou abhyasa, o vairagri, né? As 2 palavrinhas mágicas que tem a ver mesmo com essa disciplina, com colocar isso na rotina, essa persistência em busca do seu objetivo. E nisso, quando eu comecei a fazer a prática,
eu tinha a prática com uma dificuldade muito grande. Eu pesava 102 quilos, eu tenho 72 centímetros, 1,72 m, 72 centímetros seria muito baixinho. Eu estaria mais largo do que alto, né? Você seria um honúnculo? Tipo isso. Um tronquinho, mas não é isso. Eu tenho 1,72, 1,73 e comecei a fazer a prática e eu falava assim pro meu professor na época, cara, você já deu aula para um gordo? Aí ele falou assim, ele ficou sem jeito porque ele nunca tinha dado aula para um gordo. E aí ele falou, mas vai fazendo, vai fazendo. Eu fui persistindo. Eu emagreci 30 quilos. Não só fazendo a prática. Depois eu comecei a correr. Eu adicionei uma rotina de alimentação. O Malakini via, eu era muito ferrenho com a alimentação, a ponto de tomar umas gororoba, que ele olhava, ele ficava até com nojo. Porque eu coloquei aquilo para mim. Porque o meu negócio não era só emagrecer, eu era muito doente. Eu tomava um monte de remédio. Hoje eu não tomo mais nada, né? E a rotina, para mim, hoje, ela é essencial. Porque se eu sair da rotina, se eu não acordar naquele horário, se eu acordar 5 minutos depois, fica tudo corrido, não dá tempo de fazer nada. E eu me perco se eu não tiver uma rotina bem estabelecida. O Vilmar, uma vez, veio conversar comigo sobre esse fator que ele queria emagrecer e ele tinha muita dificuldade na prática. Quando ele falou, o professor dele estava me citando ali. E aí eu lembro que eu fui conversar com ele e eu falei assim, cara, faz assim, no seu trabalho, você não sobe mais de elevador, vai de escada. E nós estávamos conversando na recepção da escola antiga. E aí eu falei pra ele, em vez de você chegar e usar o elevador, cara, todos os dias você vai trabalhar, todos os dias você tem que ir até o teu andar, então vai de escada, isso já vai começar a ser um processo. Quando você chegar com mala pesada, coisa assim, daí vai de elevador, mas se não vai de escada, no trabalho, né? E aí, passado uma semana ou mais, ele veio conversar comigo e eu só consegui subir um lance de escada. Um lance, não era um andar, era um lance. E o coração já acelerou e ele ficou ofegante, porque como ele contou, ele tinha 102 quilos e ele tinha ali alguns problemas relacionados à pressão alta, várias outras coisas. E aí aquilo para ele também foi, ou agora eu dou um jeito nisso, ou a pequena Vic, a Victoriazinha, não vai poder não vai ter um pai, né? Então também teve ali, às vezes você precisa ter simplesmente disciplina e querer algo. Outras vezes a vida lhe impõe umas certas mudanças. No caso do Vilmar tinha problema de saúde, mas a Viczinha apareceu e isso também foi um gatilho. Então, dica que eu tenho para dar é que essa história de força de vontade não funciona, porque o dia que você acordar desmotivado, o dia que você tiver sem força de vontade, você não vai fazer. Então é você arranjar, primeira dica, é você arranjar uma razão, um propósito, um motivo para você incorporar aquela disciplina. Encontre um motivo que realmente faça com que, faça chuva ou faça sol, você seja feliz ou triste, você faça aquela disciplina. E o outro vem do Hábitos Atômicos, e que o cara, nós gravamos um episódio sobre esse livro, Hábitos Atômicos, e para mim me pegou porque eu já tinha isso, mas eu não tinha tão claro, que é curta o processo. Curta o processo. Se você curtir o processo, se o teu foco não for o resultado, se o teu foco for o processo, então são duas coisas, você tem que ter uma razão e curtir o processo. Então essas são as dicas que eu dou para quem está querendo melhorar a disciplina no yoga. Curta o processo, curta a dificuldade do asana, curta o fato de você ainda não saber isolar o reto abdominal tão certinho para as contrações abdominais. Curta o processo de droga, o teu respiratório está só com 5 segundos, do meu professor é 22 e o meu está com 5. Curta o processo, porque se você focar só no objetivo, só no resultado, vai ser mais difícil. Eu gosto de trazer um meu exemplo de alimentação, tenha um motivo muito claro para fazer o que você está fazendo. Se a gente não tem um objetivo mesmo muito claro, tudo ao redor acaba sendo uma desculpa para que a gente não faça, para que a gente acabe desistindo, para que a gente não insista naquela meta. E quando eu retirei as carnes da minha alimentação, quando eu virei vegetariana, esse foi um dos motivos, esse foi um dos pontos que me pegou bem forte, assim. Eu entender que eu estava tirando a carne por um motivo muito específico, que tem a ver com a nossa prática de yoga. Então, realmente uma rotina de um yogin, né? Pelo menos na minha percepção e no que a gente entende como sendo.
E eu tinha esse objetivo muito claro e muito forte, e isso foi o que me fez, no começo, conseguir manter, porque as pessoas ao redor não entendiam. As pessoas ao meu redor, meus pais, meu pai é gaúcho, então ele ama fazer um churrasquinho, e ele ficava tentando insistir, mas você não vai comer mesmo? Quando é que você vai voltar a comer carne? Quando é que essa fase vai passar? E se eu não tivesse esse objetivo muito claro, a minha primeira reação seria, não sei, de repente não é tão importante assim, mas como isso está muito claro para mim, eu consigo manter. Sobre a alimentação, eu vejo que hoje uma grande parte de pessoas escolheu não comer carnes ou escolheu ser vegetariana não por uma questão relacionada ao yoga, não por uma questão relacionada à saúde em si, mas porque tem uma visão global, tem uma visão de tipo, uau, a alimentação por meio de animais, ela, além de ser uma alimentação que vai inferir sofrimento nos animaizinhos que estão morrendo, né? Você não pode se isentar 100% da culpa. O animalzinho está morrendo, ele está sofrendo ali. Quando seu cachorrinho morre, você fica triste. Quando o seu gatinho morre, você fica triste. Então, é claro que quando a vaquinha morre, ela também sofre, né? É a rimsa, né? A rimsa, tentar não agredir. Mas a questão que ela colocar é que não é só pela agressão aos animais, é entender que é um processo no qual o planeta ele está tendo uma demanda que não está dando conta, né? Nós não estamos dando conta dessa demanda. Então, sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? Então, é uma razão também para você melhorar a sua alimentação. Mas vamos voltar para o ponto do podcast, que é a rotina de um yogin. O que cada um de nós faz. Então, vou contar um pouco da minha rotina. Eu já tive fases ultra ortodoxas, ultra radicais, em que eu praticava todos os dias, às 4 da manhã, uma aula de 1 hora e pouquinho, e depois ainda fazia aula com a minha professora, depois ainda fazia outros tipos de treinamentos, de respiração, de meditação. Então eu praticava pelo menos umas 3 horas, talvez um pouco mais, todos os dias. Isso inclui aquele dia que inventaram aquele sorvete, né? Aquele dia santo, que é o dia do Sunday. Né? Você sabe que a história do Sunday é porque não podia se vender sorvete no domingo, que o domingo era um dia santo. Então mudaram o nome do sorvete e lançaram uma sobremesa chamada Sunday. E aí bombou de vender e tudo, mas isso é uma história para um outro momento. Bom, então de domingo a domingo praticar. Mas depois, claro, eu trabalhava de manhã numa empresa, de tarde trabalhava numa outra empresa, à noite fazia faculdade e ainda meu filho estava recém-nascido. Então, vamos ter que ajustar isso. Então, fui mudando um pouquinho meus hábitos e rotinas de prática. Mas continuei praticando todos os dias. Porém, diminuí aquela prática que era de 1 hora, virou uma prática de 15 a 20 minutos. E isso fez com que a minha rotina seguisse. Depois, em alguns momentos da vida, você tem que entender que você escolhe mudar algumas coisas, como mudar relacionamento, mudar lugar que você mora, mudar trabalho. Então, você vai ter que ajustar. Você vai ter que pensar, bom, o que eu vou priorizar? Um relacionamento saudável no qual eu não saio da cama às 4 da manhã, porque eu estou ali curtindo meu relacionamento, ou eu continuo sendo um paranoico, quase dentro de uma seita, em que eu saio da cama às 4 da manhã, sento do lado da cama e fico fazendo om. Ou não, ou você ajusta a sua rotina para que ela continue tendo disciplina, né? Então, dica, monte uma prática mais curta, uma prática que você viabilize. E a outra dica é, se você não é professor, como é o meu caso, em que eu dou muitas aulas por dia, então eu vou praticando um pouquinho em cada aula, contrate um professor. Contrate um professor, se matricule numa escola que você faça pelo menos 3 vezes por semana, porque daí ali você já, de 7 dias, 3 você já matou. E aí você vai ajustar nos outros dias, invertida, mantra, pranayama, ou como a Ferzinha falou, coloca todos os dias o Nauli. Faça coisas que viabilizem você ter uma prática diária, porque o ideal seria praticar 2 horas por dia ou mais. Porém, nós temos que encaixar na nossa realidade. Você trouxe uma coisa legal aí de encaixar alguma coisa, e eu tinha uma dificuldade. Tinha um asana que eu achava... Existem vários asanas, várias posições que eu acho fantásticas e para mim, impossíveis de realizar. E um deles era o Mayurasana. Eu tinha uma dificuldade, assim,
eu acho que todo mundo tem, a primeira vez que vai tentar. Tem alguns ETs, eu tenho alguns alunos que falam, tem que fazer assim, é assim, e vai e faz, né? Mas tirando essas pessoas, a maioria não consegue fazer. E aí eu falava, mas não é possível, eu tenho que conseguir. E todo dia eu terminava a aula, eu saía numa posição específica para sair já no Mayurasana. E eu fui treinando. Daqui a pouco eu consegui fazer. A hora que eu consegui fazer, agora eu vou tentar na ponta dos dedos, em Utthita. Aí eu fui tentando, todo dia fazendo. Até que eu falei assim, puxa, agora eu consegui fazer, já eu estou dando aula, eu estou fazendo isso. Tal. Aí fui dar aula numa academia. Quando eu fui me inscrever lá para ser o professor da academia, me pediram uma foto. Aí eu passei uma foto do Mayurasana, em Utthita, as pernas bem alinhadas, tal, foi bem legal. Aí eu Exibido. Aí eu passei a foto para a academia, aí a menina do RH lá falou assim, cara, é você mesmo fazendo isso? Não é Photoshop? Eu falei assim, não, e todos os meus alunos vão fazer. Não, vai com calma. Eu falei, não, mas não falei que vão fazer no primeiro dia. Eles vão levar 1 ano. Eu levei 2 anos para fazer, né? Então é todo dia, um pouquinho. Todo dia você treina. Naquele dia você vai cansar a mão, no outro dia você vai cansar a mão, daqui a pouco não está cansando mais. Daqui a pouco você vai cansar a forma de respirar, mas aí você vai implementando dia a dia. E você não pode deixar de praticar, senão aquilo cai por terra. E isso é engraçado, né? Porque as pessoas daí olham ao redor e pensam, nossa, mas que avançado, você tem um superpoder, você consegue fazer isso. Mas as pessoas não veem o processo, né? Então teve todo um processo ali, constante, dia após dia treinando. E acontece isso muito comigo também. Quando eu coloco na cabeça que eu quero fazer um asana, eu passo ali meses tentando até que o asana sai. Só que depois as pessoas só veem o asana sendo feito. Mas teve todo um processo de construção diário mesmo. Com o Vilmar, eu participei desse processo todo, então acho legal ele contar, me trouxe umas lembranças, inclusive da nossa sede, da outra sede, em que eu dava aula, terminava a aula, daí os alunos ficavam ali conversando um pouquinho e o Vilmar estava ali no treinamento de Mayurasana. Daí dia seguinte, nessa época, o Vilmar não contou aqui, mas ele fazia aula comigo todos os dias. Era até chato, porque eu pensava assim, cara, que droga, não vou poder contar aquela mesma piada que eu contei ontem, porque o cara tá na aula e eu vou ter que mudar a sequência e tudo. Mas voltando ao caso, toda aula terminava, ele treinava, toda aula terminava, ele treinava, eu via ele treinando todos os dias, então eu sabia. Mas alguns alunos que vinham só terça e quinta, ou quarta e sexta, não, eles só viam aquelas 2. Passado 2, 3 meses, ele estava fazendo a posição. E de repente ele falou, nossa, mas você aprendeu rápido, que fácil que foi para você. Não, ele chegou a quebrar um espelho da minha escola. Então, mas esse processo, eu acho que a maior dica que o Vilmar trouxe aqui é, primeiro, não ter pressa de conseguir. As pessoas são muito ansiosas, elas querem fazer, por exemplo, invertida sobre a cabeça. Cara, talvez leve 2 anos. Eu tenho uma aluna que levou 2 anos para aprender a fazer. Então, não ter pressa no processo. Eu também. E entender que você vai ter que colocar aquilo como um processo diário. Aí quando a gente fala diário, as pessoas acham também que estamos exagerando. Não, é diário. Ué, você não... Diário. Dorme só 3 vezes por semana para ver o que acontece. Você tem que dormir todos os dias. Isso é ótimo, né? E come 3 vezes por semana. E não é só que você tem que dormir todos os dias, você tem que dormir um monte todos os dias, você tem que dormir 1/3 do seu dia, você tem que dormir 8 horas por dia, todos os dias, a vida toda, para você ter uma vida saudável. Então, quando você pensa em praticar yoga ou em fazer pranayama, que são os exercícios respiratórios, pensa isso. Não é que você tem que respirar 5 minutos por dia ou 3 vezes por semana. Não, são todos os dias. E você respira 24 horas por dia. Então, se em vários momentos do seu dia está no trânsito, opa, agora eu vou praticar um pouco de yoga. Como é que respira mesmo dentro da sala de aula? Então, eu vou respirar assim no trânsito também. Olha, já acrescentou. Está lá assistindo uma aula, o professor está numa aula daqueles modelos arcaicos, né? Que é uma aula só expositora, você não fala nada, não participa de nada. O que você faz? Enquanto eu assistir essa aula, eu vou treinar 2 coisas. Foco absoluto, ekagrata, só o que ele está ensinando me interessa. E o outro, pranayama, respiração consciente. Então você vai usando rotinas que você já tem e vai agregando as técnicas do yoga. Quando você perceber, você vai estar fazendo algo que eu achava que era brincadeira, exagero, que o meu mentor, o meu professor, o professor De Rose falava, quando você vai estar praticando yoga 24 horas por dia. E eu falava, não, isso é exagero. E não, de repente você vai dormir e antes de dormir você faz o quê?
um Yoga Nidra. Você não precisa... A pessoa está dormindo do teu lado ali. Você não precisa falar, relaxa as mãos, relaxa as pernas. Não, você quietinho, vai descontraindo parte a parte do corpo, vai, antes de dormir, mentaliza as coisas que você quer que aconteça, faz a sua reprogramação e dorme. Essa rotina, ela tem que ser metabolizável a ponto de você não achar que você está praticando. É isso. Alguns alunos falam assim, mas para que serve essa posição? Eu costumo repetir o que o professor De Rose fala, né? Para nada. Porque aquela posição, a pessoa quer alguma coisa mágica que vai transcender, que vai ativar a Kundalini ou vai alinhar os chakras. Não tem nada disso. Serve para isso também, né? Para você ir aumentando o seu potencial energético. Nós falamos sobre alinhamento de chakra, mas nós vamos trazer isso mais no Namastreta. Contudo, quando você acrescenta, quando você domina, por exemplo, um asana que exige equilíbrio, você vai conseguir tomar um banho melhor, vai conseguir lavar a sola do seu pé, que você sempre ficou esfregando no piso lá do banheiro. Agora você consegue trazer o pé e você lavá-lo. Você não vai precisar ficar se segurando. Quando você sentir que algo está estranho no seu organismo, você vai perceber, você não vai se deixar levar por... Você não vai cair, você não vai bater a cabeça. Para isso serve toda essa consciência que a gente tem. É justamente para a gente ter uma velhice melhor. Além disso, você vai viver até a velhice com mais intensidade. Você vai conseguir respirar melhor, você vai ter uma maior flexibilidade, você não vai ter dor em todo o seu corpo, mas não é para isso, né? Para concluirmos aqui as nossas sacadas e dicas para quem está nos escutando, ter ali olha, esse podcast me ajudou nesse lado aqui. Então, lembre-se que nós temos um canal no YouTube. A ideia é que você assine esse canal, nos acompanhe por lá. Eu publico no canal do YouTube, eu tenho lá algumas aulas de 20, 25 minutos gravadas, ou seja, você pode usar essas aulas para colocar na sua rotina diária. Entra lá, dá o play, são 20, algumas aulas de 20 minutos, outras de 25 minutos. Você já consegue praticar diariamente 20 minutos. Fora isso, você também pode entrar em contato com a gente para fazer aula com a gente. Nós temos aulas presenciais e temos aulas online. Você pode fazer modelo em grupo ou modelo personal, particular, para você ter uma rotina e ter um acompanhamento. De repente, eu gosto tanto das coisas que a Ferzinha fala, quero contratar ela para me dar aula uma vez por semana. Entre em contato com a gente. E para você, momento merchan, já percebeu, né? Para você que está nos acompanhando aqui e que está no grupo do WhatsApp, a Ferzinha quer divulgar algo muito legal que nós estamos montando para o encerramento da nossa temporada. Então, para você que faz parte do nosso grupo do WhatsApp, teremos uma aula aberta com nós três. Então, nós três estaremos ministrando e você vai ter essa oportunidade de conhecer, se você ainda não conhece, como é uma prática com a gente, ou apenas aproveitar a oportunidade de praticar com os três. Para você participar desta aula, você precisa estar no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo totalmente free, e assinar o nosso canal do YouTube. Então, corra, se inscreva no grupo do WhatsApp, assine o nosso canal do YouTube e nós vamos divulgar mais detalhes da aula em breve para você poder praticar com a gente. E vamos seguir aí. Nosso chavão, né? Muito legal que vai ter essa aula aberta para você participar. Que é super, né? Super. Vilmar, cara, desde que eu conheço você, você revolucionou sua vida. Você melhorou sua qualidade de vida. Você parou de tomar, não é exagero, parou de tomar trocentos remédios todos os dias para pressão. Se libertou de uma egrégora, de um grupo chamado Clube do Whisky. Emagreceu 30 quilos, várias coisas. Uma dica metabolizável que as pessoas que nos acompanham possam colocar na sua rotina para melhorar a rotina como yogins. Você tem alguma coisa que você fala assim que você não quer fazer mais e não consegue, é porque você não tentou. Então vai lá e faça, e tira de uma vez. No meu caso foi o álcool. Eu tirei o álcool num tapa. Depois tudo melhorou. Você sente aquela vontade inicialmente, mas depois aquilo passa. Eu sento todos os dias, de 3 a 5 minutinhos, e fico em completo silêncio. E eu treino meditação nesse período, de 3 a 5 minutinhos, todos os dias. Uma aluna minha perguntou assim, professor, mas você treina meditação todos os dias?
Eu falei, se eu não treinasse e te ensinasse desse jeito, eu seria hipócrita, né? Então eu treino todos os dias, de 3 a 5 minutos. Apareceu um negativo. Eu procuro treinar todos os dias pela manhã. Mas nem sempre dá. É a tua mão. Aí que tá. É a tua mão. Eu procuro treinar... Ai, que louco. Tirar as mãos de cima. Eu procuro treinar todos os dias pela manhã. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer são os crias e depois eu faço a meditação, de 3 a 5 minutinhos. Porque aí eu me sento, eu tenho um cantinho, eu não ligo as luzes, eu me sento ali e fico em silêncio completo, não ponho nem musiquinha hoje em dia. Porque aquilo me dá um gás enorme para o meu dia. Vamos na mesma linha aqui, Ferzinha. Olha, desde que eu te conheço também, você comentou que já melhorou a sua rotina há 6 anos, né? Eu te conheço há menos que isso, mas desde que eu te conheço eu vejo que você é uma pessoa que treina, que vai para academia várias vezes por semana, que está aqui, você faz aula comigo 4 vezes por semana no mínimo, ela está aqui em 4 das minhas aulas por semana, está no momento mágico da vida que ela está indo prestar uma prova que é para ela se especializar na questão dos asanas, então você pode praticar, mas você também pode ser especialista em uma determinada categoria, e a Ferzinha está indo para São Paulo fazer o 2º curso dela nessa área de demonstração de técnicas corporais, ou seja, de coreografia. Então, ela já tem uma disciplina que, para quem está perto dela, vê. Qual é a dica que você daria para quem te acompanha? Eu vejo que também muitas meninas acabam seguindo você no podcast, você traz essa voz que eu acho que é importante. Qual dica você daria? Porque tem esse dia você postou uma fotinha de você com uma bolsinha de água quente, ou seja, ainda tem esse momento chato ali. Qual dica você traria? O ser mulher é um turbilhão de emoções, como todo mundo sabe, né? Porque tem momentos em que a gente realmente, por ciclo hormonal, não tá animado. E ainda assim a vida continua, a rotina tem que continuar. Claro que você vai aprendendo a lidar com isso e sopesar, né? Então, em alguns momentos a gente põe um pouco do pé no freio, mas o que eu sinto que faz muita diferença para mim, e foi a grande virada de chave, foi entender que é um estilo de vida. Claro, em alguns momentos da vida a gente vai ter metas, a gente vai ter focos do que a gente quer realizar e etapas a serem cumpridas. Mas entender, pelo menos no meu caso, quando se trata de rotina de yogini, foi essa virada de chave de entender que é um estilo de vida, é o que eu quero para o resto da minha vida, o que eu quero conseguir fazer. Então não adianta eu ter uma mudança abrupta e mega radical de uma hora para outra, se eu não vou conseguir manter aquilo. Então é melhor que eu tenha pequenas ações, pequenos passos que vão me conduzir de forma mais constante para aquele objetivo que eu quero chegar no futuro, em vez de ter mudanças muito radicais. Eventualmente essas mudanças são necessárias, sim. Mas o que mais funciona para mim realmente foi entender isso. É um estilo de vida. Então, o que é que eu consigo, pouco a pouco, ir melhorando na minha rotina e melhorando nos meus hábitos para que o meu futuro seja melhor. E para que eu consiga alcançar a meta do yoga. Afinal, é por isso que eu estou aqui. Eu quero conseguir chegar, né, nessa expansão de consciência. Então, é isso. E você, Malakini, conta pra gente um pouco mais, né? Qual é a sua última dica, assim, que você daria pra quem tá nos ouvindo? Afinal, não vale só você fazer a pergunta pra gente, né? Boa, Ferzinha. Então, a dica que eu dei, eu vou manter, que é curta o processo, simplifique o processo e curta o processo. O que a Fer falou pega muito pra mim, que foi o que eu realmente... A diferença que fez pra mim na minha vida faz 20 anos é que eu enxerguei o yoga não como uma prática, mas como um estilo de vida. Se você levar isso para o lado da nutrição, você vai entender que não adianta você fazer regime não funciona, você tem que ter uma reeducação alimentar. Então, que o yoga também seja a sua reeducação corporal, que o yoga seja a sua reeducação de estilo de vida, para que você possa, então, reconstruir o seu estilo de vida e alcançar aí o máximo possível, o máximo potencial de uma vida que vale a pena. É isso aí. É isso aí. Um abraço.